Olá, tudo bem? Hoje eu vou resolver uma questão do Enem 2022 e outra da FUVEST 2023, e o tema em comum entre essas questões é a primeira lei de Ohm. Para conseguir resolver essas questões, basta conhecer a equação da primeira lei de Ohm. E qual é a equação ou a relação matemática que envolve a primeira lei de Ohm? Nós podemos usar esse triângulo, que já é bem famoso, para encontrar essa tal relação matemática ou essa tal equação que representa a primeira lei de Ohm. Como funciona esse triângulo? Aqui nós temos três letras, que na verdade são três grandezas físicas. U representa a tensão elétrica, cuja unidade é o volt, V. R representa a resistência elétrica, cuja unidade é o ohm. E a letra I representa a corrente elétrica, cuja unidade é o ampere. Por exemplo, se nós precisarmos calcular a tensão elétrica U, como nós podemos usar esse triângulo? Se nós cobrirmos essa letra U, o que sobra é a equação, é a relação matemática, é a fórmula para calcular U. E nesse caso, o que sobra? RI. Então, U é igual a RI. Tensão é igual a resistência multiplicada pela corrente. Mas e se em alguma questão, em algum exercício, nós precisássemos calcular a corrente elétrica? Se nós cobrirmos a letra I, o que sobra? U sobre R. Essa linha representa o sobre, representa uma fração. Então, I é igual a U dividido por R. Então, I, a corrente elétrica, é igual a U, tensão, dividida por R, resistência. E, por fim, R é igual a U sobre I. Se nós cobrirmos a letra R, o que sobra? U sobre I. Então, esse triângulo facilita, né? Se nós tivermos esse triângulo em mente, facilita lembrar como usar cada, cada relação, né? A lei de Ohm geralmente é representada por U igual a RI. O cálculo do I e o cálculo do R são apenas manipulações algébricas dessa equação original. Agora vamos para as questões. Primeira questão de vestibular que eu citei, Enem 2022. O que essa questão fala? É a questão 96. Fala o seguinte: o quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano. Aqui tem uma tabela, numa coluna valores de corrente elétrica e na outra coluna os respectivos danos físicos ao corpo humano para cada valor ou para cada intervalo de corrente elétrica. E a questão continua. A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta resistência elétrica da ordem de 500 kΩ, mas, se molhada, pode chegar a apenas 1 kΩ. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Considere que um indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias. E aqui tem as opções, né? Qual associação de baterias foi responsável pelo acidente? Ao ler essa pergunta e olhar as opções, é possível perceber que
que a questão quer que nós marquemos a opção correta em relação à associação das duas baterias. Então, o que significa isso? Que nós temos que marcar a associação correta. Como é feita corretamente a associação entre essas duas baterias nesse caso. Então, agora nós precisamos destacar as informações mais importantes para resolver essa questão. O exercício fala para nós considerarmos um indivíduo com a pele molhada. Então, aqui ele fala que com a pele molhada, a resistência elétrica pode chegar a 1 kΩ. Esse K é o múltiplo quilo, que representa 1000, ou 10 ao cubo. Assim como 1 km é igual a 1000 metros e 1 kg é igual a 1000 gramas, 1 kΩ é igual a 1000 ohms. E ele fala que esse indivíduo sofre uma parada respiratória. Aqui na tabela, a parada respiratória equivale ao intervalo de corrente elétrica de 20 mA até 100 mA. Esse mzinho representa milli, que é igual a 10 elevado a menos 3. Então, quando nós lemos 20 mA, isso significa 20 vezes 10 a menos 3 amperes. E quando nós lemos 100 mA, isso significa 100 vezes 10 a menos 3 amperes. Então, o que nós vamos usar para calcular? Esses valores de corrente elétrica e esse valor de resistência elétrica. Se nós temos corrente e temos resistência, já fica claro que o que nós vamos calcular é a tensão elétrica U. O exercício fala que são utilizadas duas baterias de 12 volts. O que significa? Que nós vamos pegar esses valores aqui, fornecidos pela questão, esse intervalo de corrente elétrica e esse valor de resistência elétrica, e vamos comparar o resultado ao valor de tensão que o exercício forneceu. Nesse caso, ele fala que são duas baterias e cada bateria tem uma tensão igual a 12 volts. Bom, como fazer isso? Se nós precisamos calcular a tensão, então é U igual a RI. O primeiro valor de corrente é igual a 20 mA. Então, aqui eu representei a tensão elétrica com a letra U. E aqui eu representei com a letra V. Eu só fiz isso para destacar que tanto a letra V quanto a letra U podem representar a grandeza elétrica, tensão elétrica, ou a grandeza física, melhor dizendo, tensão elétrica. Então não há problema, né, se vocês virem a letra U ou a letra V. Voltando, a resistência elétrica R é igual a 1 kΩ, 1000 ohms, ou 1 vezes 10 ao cubo. E a corrente elétrica igual a 20 mA significa uma corrente elétrica igual a 20 vezes 10 a menos 3. Como nós fazemos esse cálculo? Multiplicamos número por número, então 1 vezes 20 é igual a 20, e base 10 por base 10. Só para relembrar, quando nós multiplicamos duas bases iguais, o resultado é repetir essa base e somar os expoentes. Então, nós repetimos a base 10 e somamos os expoentes. 3 menos 3, 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, 20 vezes 10 elevado a 0 é igual a 20 vezes 1, que é igual a 20 volts. Agora deixa eu
apagar esse umzinho aqui, né, para não atrapalhar. E para o valor da corrente igual a 100 miliamperes, mais uma vez, a resistência é igual a 1000 ohms, 1 vezes 10 ao cubo. A corrente agora é igual a 100 mili, 100 vezes 10 a menos 3. Como nós calculamos a tensão nesse caso, multiplicamos número por número, 1 vezes 100 igual a 100, 10 ao cubo vezes 10 a menos 3, 10 elevado a 3 menos 3, 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1, então 100 vezes 1 é igual a 100 volts. Então, o que significa isso? Significa que, para um intervalo de 20 miliamperes até 100 miliamperes, nós encontramos, nesse caso, um intervalo de tensão de 20 volts até 100 volts. Isso significa que a tensão aplicada entre os pontos A e B precisa ter um valor entre 20 volts e 100 volts. A questão falou que são duas baterias de 12 volts cada uma. Para nós chegarmos a um valor entre 20 e 100 volts, só há uma maneira: se nós somarmos essas tensões. 12 mais 12, 24 volts. E como é possível somar tensões elétricas? Numa associação em série. Vocês já devem ter percebido em casa, quando vocês colocam a pilha num controle remoto de uma TV, num controle remoto de um brinquedo, ou num controle de um videogame, as pilhas sempre são associadas dessa maneira. O polo positivo de uma é ligado ao polo negativo da outra, né? E assim por diante. Não importa a quantidade de pilhas, tem controles que nós usamos 2 pilhas, ou 3, ou 4, não faz diferença. O polo positivo de uma pilha é sempre ligado ao polo negativo da pilha seguinte. Essa é uma ligação correta de uma associação em série. E é na associação em série que nós somamos as tensões. Então, qual é a tensão total de uma associação em série? É a soma das tensões de todas as pilhas ou de todas as baterias. Isso significa que, para nós termos 24 volts, que é um valor entre 20 e 100, nós precisamos associar essas duas baterias de 12 volts cada em série. E qual opção representa corretamente uma associação em série entre essas duas baterias? É a associação da letra A, né, que está exatamente aqui. O polo negativo de uma bateria é ligado ao polo positivo da outra. E elas estão em série. Por quê? Porque o polo positivo da primeira é conectado ao ponto A. O polo negativo dela é conectado ao polo positivo da segunda, e o polo negativo da segunda é conectado ao polo B, né, ao ponto B. E o exercício fala que a pessoa sofre a parada cardíaca, ou pode sofrer a parada cardíaca, se ela tocar nos pontos A e B simultaneamente. Então, a opção correta é a letra A. Agora, a questão da FUVEST 2023. É a questão 67, que fala o seguinte: termistores são termômetros baseados na variação da resistência elétrica com a temperatura e são utilizados em diversos equipamentos, como termômetros digitais domésticos, automóveis, refrigeradores e fornos.
A curva de calibração de um termistor é mostrada na figura. Aqui tem a curva mostrada no gráfico. Esse gráfico relaciona valores de resistência elétrica em K ohms e valores de temperatura em graus Celsius. E a questão continua. Considere que o termistor se rompa quando percorrido por uma corrente maior do que 10 mA. Supondo que o termistor seja conectado a uma bateria de 5 volts, assinale a alternativa que contém uma faixa de temperaturas em que o dispositivo sempre funcionará adequadamente. E ele apresenta em cada opção uma faixa de temperaturas ou um intervalo de temperatura. Aqui vem uma dica. Nesse retângulo cinza tem uma dica. Qual é a dica? Exatamente a primeira lei de Ohm. Aqui ele fala que V é igual a RI. Tensão é igual a resistência multiplicada pela corrente elétrica. Bom, o que o exercício apresentou aqui? Ele deu o valor da corrente elétrica, 10 mA, e o valor da tensão da bateria, 5 volts. Se ele deu o valor da corrente e o valor da tensão, com corrente e tensão, a gente calcula a resistência. Então, nós vamos usar esses valores para calcular a resistência elétrica e comparar o resultado desse cálculo aos valores da resistência que estão aqui no gráfico. A partir daí, nós conseguimos encontrar o resultado. Então, R é igual a U sobre I, resistência é igual a tensão sobre corrente. A tensão é igual a 5 volts e a corrente é igual a 10 miliamperes, 10 vezes 10 a menos 3 amperes. Bom, como fazer esse cálculo? É só dividir número por número. Então, se nós fizermos 5 divididos por 10, o resultado é igual a 0,5. E esse 10 a menos 3? Nós podemos dizer que essa base 10 elevada a menos 3 sobe. Esse subir significa que ela passa do denominador para o numerador, como aparece aqui. E quando uma base com um expoente passa do denominador para o numerador, o sinal do expoente é trocado. Então aqui menos 3 vira 3. Então o resultado é resistência elétrica igual a 0,5 vezes 10 ao cubo. Esse 10 ao cubo, como eu comentei na questão anterior, é igual ao K. 10 ao cubo é o que representa o K, o quilo. Então 0,5 vezes 10 ao cubo é igual a 0,5 K ohm, ou 0,5 kilo ohm. No gráfico, aqui nós temos, deixa eu apagar isso aqui. Aqui nós temos o valor de 0,5 kΩ. No gráfico, o ponto referente a esse valor da resistência elétrica fica aqui. Se nós olharmos para esse ponto, qual é o valor da temperatura referente a esse ponto? 40 graus Celsius. Então, significa que para esse termistor, quando a resistência é igual a 0,5 kΩ, a temperatura é igual a 40 graus Celsius? Pode ser, mas não foi isso que a questão perguntou. A questão perguntou em que faixa de temperatura o termistor pode funcionar corretamente. E ele forneceu essa informação aqui,
que nós usamos para calcular, que esse termistor é percorrido por uma corrente maior do que 10 miliamperes. Então é essa palavra maior que dá a dica para acertar essa questão. Por quê? Resistência elétrica e corrente elétrica são grandezas inversamente proporcionais. Isso significa que quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Se ele fala numa corrente maior do que 10 miliamperes, significa uma resistência elétrica menor que 0,5, que foi o valor que nós encontramos. Para um valor, ou para uma variação, ou para uma faixa de resistência elétrica menor que 0,5K, significa que essa faixa está aqui. Então eu vou apagar aqui. Essa faixa de resistência elétrica está aqui. Se a corrente é maior que 10 miliamperes, a resistência elétrica tem que ser menor que 0,5 kΩ. Então a faixa fica entre 0 e 0,5. Se nós olharmos para o ponto, a faixa equivalente à resistência entre 0 e 0,5, comparada à temperatura, aqui está o ponto. Se nós olhamos desse ponto para baixo na faixa de resistência, em relação à temperatura, a faixa tem que ser menor que 40. Então, o que pode confundir nessa questão? Nós poderíamos olhar somente para a faixa de resistência menor que 0,5 e achar que a resposta está aqui, nessa parte do gráfico que fica abaixo do 0,5. Mas a resposta não está aqui, porque nós não podemos olhar para a parte do gráfico. Nós temos que olhar para o ponto no gráfico equivalente ao valor de 0,5, que foi o valor que nós calculamos. Por isso que primeiro nós fizemos o cálculo e depois nós olhamos o gráfico. Porque aí sim nós vamos olhar o valor que nós encontramos no gráfico, depois vamos olhar o ponto equivalente a esse valor e, por último, o valor de temperatura em relação a esse ponto e não em relação à parte do gráfico. Em suma, se a faixa de resistência tem que ser menor que 0,5, a faixa de temperatura tem que ser menor que 40. E qual seria essa faixa? Entre 0 e 40 graus Celsius. Qual a opção que representa uma faixa de temperatura com valores entre 0 e 40 graus Celsius? A letra A, entre 10 graus Celsius e 35 graus Celsius. Todas as outras opções apresentam valores que ultrapassam essa faixa de 0 a 40. Então a opção correta é a letra A. Então é isso, gente. Obrigado. Dúvidas e sugestões, por favor, deixem nos comentários. Um abraço e até a próxima.